no ar, ao vivo, dos estúdios da TV Campos de Minas, mais um programa Direito da Gente. Eu sou o Rafael Campos e hoje nós vamos tratar das recentes alterações ocorridas nos benefícios previdenciários. Para tanto, eu recebo aqui como meu convidado o Dr. Vitor Taroco, que é advogado na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Vitor. Boa noite, doutor Rafael. É um prazer novamente estar aqui. O prazer é nosso em receber o senhor aqui obrigado. No estúdio. É sempre Boa noite a todos. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Vitor, nós temos notícias nos jornais, e acho que os nossos telespectadores têm acompanhado isso até com uma certa atenção, inclusive as redes sociais também têm falado muito sobre isso, que são essas recentes alterações em alguns benefícios previdenciários, né? Sim. Citaria aqui, por exemplo, auxílio reclusão, me parece que teve mudança, enfim, Sim. nós vamos tratar disso. E eu gostaria que o senhor começasse apontando para nós, basicamente, quais são os que tiveram as maiores alterações. Tá. Vamos lá. Em geral, né, os benefícios, aqueles que são pagos de forma mais frequente pelo INSS, sofreram uma modificação. Dentre eles, aí, o pensão por morte, né, o benefício por morte, é o que, acho, na minha opinião, é o que sofreu a maior alteração. Nós temos o auxílio reclusão, que você já falou, né, o auxílio doença, dentre outros benefícios aí. Mas esses são os principais que acho que afetarão mais a maior parte da população que necessita de se utilizar desses benefícios aí junto ao INSS. Então, houveram algumas mudanças aí que vão trazer mudanças significativas aí para o cidadão que se utiliza desses benefícios, que necessita da utilização desses benefícios. Nós vamos perpassar, nós vamos dar uma voltinha aqui para Sim. ver mais ou menos o que mudou, o que continua nos pontos principais. Mas assim, o impacto é grande, né, doutor Vitor? A gente já viu A princípio, parece que o impacto vai ser bem grande aí para o segurado e também para as empresas, né? Vai haver uma grande mudança aí em relação à concessão desses benefícios, a prazos para o trabalhador receber esses benefícios, ter direito, fazer jus ao recebimento. Então, vai ter que ter um prazo maior de recolhimento, né? O benefício, em alguns casos, não será pago na totalidade como era antigamente, benefícios que não eram passíveis de exigência de carência, né? O que é carência? É aquele prazo que você tem que contribuir para o INSS para fazer jus ao recebimento desse benefício, benefícios que não tinham, agora passam a ter em certas modalidades. Então, tudo isso aí, creio eu, que vai impactar, sim, muito a situação do contribuinte, caso ele se veja necessário a se utilizar desses benefícios. Mesmo porque, doutor, se o senhor me permite complementar. Por favor. As regras elas estão tão complicadas e misturadas que estão causando até dificuldade para nós, operadores do direito. Não tenha dúvida. Ver como é que vão ser interpretadas, como que o INSS vai passar a atuar após a efetiva aplicação dessa nova legislação, né, que vai ter um impacto a partir de agora, ela ainda é um fator não muito definido para nós, né? Nós vamos ver quais serão essas consequências, mas creio eu que vai dar tudo certo. Vamos ser otimistas aí para que dê tudo certo. Com certeza. Agora, doutor Vitor, a partir de quando que essas mudanças passaram a valer ou vão passar a valer? Pois é. Eu não sei se é de ciência aí de todos, né, mas essa medida provisória ela foi aprovada no dia 30 de dezembro do ano passado, às vésperas de um Réveillon. Né? Então, não sei se a população teve um acesso direto a essas modificações aí. Mas, em sua maioria, né, a validade disso, a aplicabilidade dessas mudanças, elas já estão em vigor, a partir principalmente do dia 1º de março de 2015. Então, com raríssimas exceções aí, nós teremos aplicações futuras, mas quase em toda a sua totalidade já estão sendo válidas e aplicáveis a partir do dia 1º de março de 2015. Nós temos esse período aí. Ela foi aprovada só em dezembro, mas vai vai começar a valer o efeito a partir de 1º de março de 2015. É necessário esse prazo para
para que a população tenha o conhecimento e os órgãos também tenham a possibilidade, a aplicabilidade, dentre outros fatores aí que o vacatio legis ele permite, apesar de não ser uma medida provisória, mas ele também segue esse... Exatamente. Agora tem também, vamos falar aqui, porque eu não sou tão bonzinho quanto o Dr. Vitor, mas tem também aquela coisa, a jogada política, né, de aprovar essa situação no apagar das luzes do ano de 2014, postergá-la para 2015 e pegar todo mundo no mês de março, com IPVA, IPTU e tudo aquilo que a gente já conhece, né? Vindo essas alterações. Eu me resguardo aí a fazer qualquer juízo em relação à questão política, porque eu acho que nós estamos aqui, né, olhando a lei e tudo mais, mas de fato foi uma coisa que causou certa estranheza mesmo, né? Uma medida que vai causar um certo impacto, ela ter sido promulgada aí já no final do ano, né? Quase que no último dia do ano. Então causa uma certa estranheza, mas de qualquer forma ela está aí, está válida e a gente precisa ver como é que nós vamos digerir isso aí. Como é que vamos fazer isso exatamente daqui para frente. Isso. Bom, agora, doutor Vitor, quem vai sofrer os efeitos dessas mudanças que estão previstas nessa MP? Tá. Uma vez que essas mudanças elas tratam diretamente dos benefícios pagos pelo INSS, todo segurado do INSS que precisar desses benefícios estará submetido a essas novas regras. Ou seja, ela vai atingir a todos aqueles que fizerem jus ao recebimento desses benefícios, que necessitarem e comprovarem que têm o direito de recebê-los. Então ela vai atingir a toda a população que necessite, né, que contribua para o INSS e que necessite do percebimento desses valores, né? Não existe uma classe separada que vai ser atingida mais do que a outra. Eu acho que vai depender da situação do cidadão, né, que vai procurar o INSS e ele é que vai sofrer nessas mudanças aí que foram implementadas agora. Doutor Vitor, passando mais especificamente para falar dessas mudanças nos benefícios, no caso da pensão por morte, esse benefício passou a ter carência? Qual esse período? Pois é, a pensão por morte, né, como eu já havia falado anteriormente, para mim foi o benefício que sofreu a maior alteração aí, tanto em relação à carência, né, que não havia carência anteriormente para se pleitear o recebimento da pensão por morte, e agora o segurado vai ter que comprovar um recolhimento, né, de 24 parcelas de 24 meses de pagamento junto ao INSS para que ele possa fazer jus ao benefício deixado por aquele segurado que veio a falecer, né? Então, essa questão da carência, ela não era exigida e agora passou a ser exigida num prazo bastante razoável de 24 meses, né? Então, vai causar um impacto aí em certas questões. Bem grande. Nós temos que analisar uma questão aí que é o porquê que isso foi exigido. A justificativa da norma, da medida, ela se fundamenta no fato de que, durante diversos anos, o INSS descobriu que havia o cometimento de fraudes em relação ao benefício por morte. Ou seja, a pessoa já estava ali doente, já com praticamente um diagnóstico de pouco tempo de vida, então ela casava, simulava um casamento com uma outra pessoa para poder deixar esse benefício para ela. Então, hoje é exigido aí a carência de 24 meses, né, de 2 anos de recolhimento, mas é claro que nós temos exceções aí que provavelmente trataremos aí no decorrer do programa. Sim, é até interessante que eu ia exatamente entrar nessa questão que o senhor falou, porque a justificativa é exatamente essa. Sim. O que acontecia? Antes, como o senhor muito bem colocou, não tinha carência. Então, se eu me casasse hoje e a minha esposa começasse a contribuir hoje com o INSS e viesse falecer amanhã, eu já ia ter direito, sem dúvida, ao benefício da pensão por morte. Essa é a questão da fraude, né, da justificativa. Aí nós temos o outro lado, né? E se você casou e a pessoa veio a falecer, e aí? Você não tem a contribuição de todo esse período. Aí vem as exceções de que eu estava falando. Então, o INSS trata como exceção a morte, né,
que foi oriunda de um acidente, seja ele de trabalho ou de qualquer outra forma. Então, se o segurado veio a falecer em virtude de acidente e ele tem um casamento com um prazo inferior a 24 meses, a viúva vai ter direito de receber esse benefício. Outra exceção também é no caso do companheiro, né, ou do cônjuge vir a ficar doente durante esse período, né, de 2 anos, mas aí ele tem que ter um laudo médico, geralmente a lei exige que seja realizada uma perícia pelo INSS, então existe uma certa dificuldade aí em relação ao percebimento no caso dessa invalidez durante o casamento, mas nada que seja impossível de ser provado, ou de forma judicial, ou até mesmo através de perícia junto ao INSS. Então essas são as 2 exceções. Fora isso, você vai ter que procurar a justiça para poder valer o seu direito. Ao seu benefício. Exatamente. E as contribuições que você fez. Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. E se você tem dúvidas sobre as novas alterações nos benefícios previdenciários, entre em contato conosco e mande suas perguntas pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto para o celular 9972-1640. Eu volto já, não saia daí.